two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Se você acompanha nosso podcast semanalmente, né, toda vez que sai episódio novo, você vai lá e escuta. Vocês sabem que os 2 últimos episódios o Thiago não esteve aqui, mas tivemos o comeback, né, a lenda está de volta. Thiago voltou, gente, finalmente! Ai, Marisa, muito obrigado. Você faz até eu ter mais estima de mim mesmo. Oi, galera, como vocês estão? Mas eu ouvi os outros 2 episódios. O que você fez sozinho ficou muito bom. E o com a Mari eu gostei bastante. E foi umas coisas que você até falou que eu era bem cético. Você falou de outros casos que a gente já tinha gravado. Então eu gostei bastante. Eu gosto bastante do conteúdo da Mari. Ela tem um conteúdo incrível. Então, se vocês não ouviram o episódio anterior, ouçam. Porque eu gosto muito da mansão Winchester. Eu acho que tem muito essa coisa de ou mito ou charlatanismo, tipo verdade ou charlatanismo. Então, para quem não sabe, só dando os meus 5 centavos aqui um pouquinho antes, eu acabei trocando de área, então eu tô numa transição de carreira. Eu era um técnico em informática, agora eu sou um analista de geoprocessamentos. Para quem não sabe, eu sou geógrafo de formação, então é a primeira vez que eu trabalho com carteira assinada com a minha área, então eu tô bem feliz. E também algumas outras coisas que aconteceram. Eu tenho um cachorrinho que eu gosto muito, ele já tem 15 aninhos e ele tá meio que acamadinho. E eu trouxe ele pra minha casa, ele não morava na minha casa, eu trouxe ele pra minha casa aqui, tô tentando cuidar dele pra ver se ele fica melhor. Ele tá, bem esqualidozinho, espero que ele melhore. Mas isso me fez pensar muito sobre a minha vida, como eu tava muito infeliz como técnico de informática e como eu mudar os ares melhorou, e como essa coisa que aconteceu com o meu cachorro foi meio que um soco no estômago para lembrar que a gente tem momentos bons, a gente tem momentos ruins na vida. Então aproveitem, eu espero fazer o projeto crescer. E agora falando dos apoiadores, mês que vem a gente tem o nosso Julho Criminal, que a gente sempre faz. Então lembrando, se você quiser nos apoiar, você pode apoiar pelo Orelo. Um dos objetivos que eu botei para mim foi produzir mais conteúdo, me expor mais, ser mais legal, que agora eu tô com mais ânimo. Eu tenho 16 horas a mais por mês para produzir conteúdo, então eu tô muito feliz. E segura na nossa mão, ajuda a gente a produzir mais conteúdo, a literalmente pagar a fralda da Helena, a eu ter mais tempo para poder me dedicar ao projeto, que é uma coisa que eu quero. E como você disse no episódio anterior, eu sou um pouco supersticioso, mas desde o dia que eu assinei a minha carta de dispensa da outra empresa, eu sonhei com a minha avó, minha falecida avó. Eu tive momentos bons e, vai lá, Thiago, faz esse podcast ficar maior aí, você tem muito potencial. Então, eu tô bem animado, voltei bem empolgado. E hoje a gente vai falar um dos casos mais emblemáticos dos Estados Unidos, né, Marisa? E também acho que um dos mais pedidos por aqui. Só queria dizer, Thiago, que eu tô muito feliz que você tá de volta. É muito esquisito gravar podcast sozinho. Eu falo, não me importa de fazer vídeo, não me importa de fazer live, mas podcast sozinho eu me sinto muito estranha fazendo. Então é muito bom ter a sua presença de volta. Eu tenho certeza que não só eu, mas como as outras pessoas sentiram a sua falta. E eu tô muito feliz que você tá de volta e que a partir de agora dê tudo certo. E como o Thiago falou, vocês podem apoiar a gente pelo Orelo ou então pelo Pix, gente. O Pix é qualquer valor. Como eu falei nos outros podcasts, tudo é revertido para equipamento, principalmente. E é só mandar para o e-mail contato apenazumpodcast@gmail.com. Tudo juntinho, tudo com letra minúscula, contato apenazumpodcast@gmail.com. Que você já ajuda a gente demais. Não esqueçam de tirar um print, compartilhar nas redes sociais para ajudar a gente. E acho que a gente pode começar. Vamos lá, então vamos falar da fuga de Alcatraz. Uma prisão muito famosa dos Estados Unidos, a prisão acho que mais temida dos Estados Unidos, né, Marisa? Eu acho que sim. Não, já vamos adiantar que Alcatraz é uma prisão que atualmente está desativada,
Porém, ela é aquela coisa que ficou na memória das pessoas, entrou pra história, vamos dizer assim, porque ela foi considerada a prisão que era impossível alguém conseguir fugir. E pelo título desse podcast, vocês já vão ver que não foi tão impossível assim. Eu acho que esse episódio de hoje tem um clima diferente dos outros. Vocês já vão entender o porquê. Então assim, gente, Alcatraz, por que ela foi considerada uma prisão assim de segurança máxima que ninguém conseguia fugir? Ela foi inicialmente construída em 1934 como uma prisão federal e, inclusive, ela chegou a receber o apelido de A Rocha. E, basicamente, ela era uma prisão destinada aos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos durante o tempo que ela esteve em ativa. E, Thiago, já que você é geógrafo, qual que era a condição que diferenciava Alcatraz das outras prisões? A prisão de Alcatraz, ela era uma prisão fechada, ela tinha uma questão de geográfica que ela era no meio do nada, no meio do mar. Só que não é só isso. O mar que ele tá é um dos mares mais gelados dos Estados Unidos. Então, a pessoa podia sair, mas para ela ir para outro lugar, ela ia estar com o mar extremamente revolto, gelado, que ia precisar muito de muita planejamento para conseguir fugir. E outra coisa, Alcatraz era a prisão, digamos, modelo para bandidos com periculosidade muito alta, só que ela era uma prisão também muito cara, tudo era muito difícil fazer. Os prisioneiros indo para lá era, digamos, todo um planejamento. Os próprios pessoas que trabalhavam lá tinham que se locomover, era difícil. A comida também não tinha como produzir nada, porque literalmente é uma rocha no meio do nada. Você não consegue produzir muita coisa, então... Fora que tem a questão de ser no meio do mar. Quem mora em praia sabe que tem coisas que estragam muito mais rápido. As coisas tendem a enferrujar mais rápido por conta do sal do mar. Tanto que, assim, eu tenho parentes que moram na praia e vira e mexe, começa a enferrujar as coisas. Principalmente, eu tenho um tio que mora, assim, bem perto da praia mesmo. As coisas começam a estragar, só pra vocês terem uma noção, tá, gente? Eles gastavam cerca de 10 milhões de dólares mensais só pra manutenção dessa prisão. Muita grana, mas também, ela, digamos assim, teoricamente, ela valia o investimento. Eu vou dar um exemplo, que é um dos caras mais conhecidos, a gente até não falou dele, mas o Al Capone, a polícia tinha muito problema em cortar a comunicação dele com o mundo exterior, sabe? Então ele ainda conseguia meio que, com o jeito dele, comandar de fora da prisão algumas coisas, e ele, como tinha uma alta periculosidade, tem toda a questão da lei seca e etc, ele tinha muito poder e influência, mandaram ele para lá e disseram que depois que encaminharam ele para lá, que essas comunicações pararam e eles conseguiram, digamos, não ter mais a influência dele em Chicago, se eu não me engano, que é onde o Al Capone fez as suas operações criminosas, né? Então é uma prisão bem diferente, né? Inclusive tem o Robert Stroud, que a Marisa me informou que é bem curioso, né? Porque ele é conhecido como o Homem dos Pássaros. Esse foi, assim, gente, resumindo a história dele, ele foi um cara que foi preso em Alcatraz, não lembro exatamente qual foi o motivo, mas Alcatraz tanto era para criminosos perigosos, quanto para criminosos que tinham um histórico de fuga, né? Então aqueles que fugiam muito tinham como punição ir para Alcatraz. E esse cara, ele é muito conhecido dentro da biologia, especificamente na área dos pássaros, né? Esqueci qual que é o nome específico da área que estuda pássaros, porque basicamente na cela dele, ele começou a ter pássaros, tanto que depois a prisão acabou meio que cortando a relação que ele tinha com esses animais, e ele começou a estudar os pássaros. Tanto que ele tem 2 livros sobre o assunto, e recentemente eu descobri que ele, tipo assim, é uma pessoa muito, assim, como é que a gente pode dizer? Um pesquisador muito conhecido dentro dessa área, e ele conduziu todas as pesquisas dele praticamente de dentro de Alcatraz. O que eu acho muito interessante. Então, assim, Alcatraz teve vários tipos de criminosos, assim. Várias pessoas muito conhecidas passaram por lá. Acredito que o Al Capone tenha sido a mais conhecida, além dos que a gente vai falar agora, né? Que vão ser as pessoas que vão realizar a fuga de Alcatraz. Mas, finalizando, né? A prisão, ela foi fechada em 1963, porque eles perceberam que os gastos que tinham com Alcatraz eram muito altos. Então, para o Estado, valeria mais a pena eles investirem nas prisões que já existiam, né, em terra, vamos dizer assim, né, porque Alcatraz ficava no meio do mar,
investir, né, em um melhor sistema prisional, mais seguro dentro dessas prisões do que tentar manter Alcatraz. Em 1973, ela foi reaberta para visitação do público em passeios monitorados. Até hoje, esses passeios existem, né? Alcatraz fica ali na região de São Francisco. Inclusive, é um local que eu super visitaria, porque, se eu não me engano, tem 2 tipos de visita guiada. Porque tem a visita que você conhece a prisão, como que ela funcionava. Eles falam um pouco sobre como que foi a fuga e tal, desses criminosos que a gente vai falar agora. E, se eu não me engano, também tem um passeio que é mais voltado para o sobrenatural, porque também tem histórias de que dizem que Alcatraz é um dos locais mais mal assombrados dos Estados Unidos. E para vocês terem uma ideia, hoje em dia vai em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas visitar Alcatraz. Então virou um point turístico da região de São Francisco, assim como a Golden Gate. Então virou um point e agora eles lucram, a Alcatraz ganha, portanto, pela fama quanto pelas pessoas querendo viver. E sim, eu iria também em Alcatraz se eu tivesse condição. Com certeza, né? Quem sabe um dia a gente vai lá, a gente faz um vlog pra vocês, a gente conta como é que é, porque dizem que o passeio, ele é bem explicativo de como que era o sistema prisional de lá e tal. Eu vi um brasileiro que foi lá e parece bem interessante. Mas voltando, né? A gente tá aqui pra falar da fuga de Alcatraz. E basicamente essa fuga vai contemplar 3 pessoas, o Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, que basicamente conseguiram fugir da prisão no dia 11 de junho de 1962. E o crime que eles cometeram foi roubo de banco. Então, assim, eles eram ladrões, né? Eles roubavam bancos por todos os Estados Unidos. E, se eu não me engano, acho que todos eles tinham um histórico de fuga. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. O Frank Morris, ele era um criminoso de carreira que ele já tinha cumprido algumas penas na Flórida, na Geórgia, na Louisiana. Então ele foi enviado para o que chamavam do The Rock, que era a Alcatraz, a rocha. É que The Rock, eu penso em outro The Rock. Bom, vamos lá. E aí, em 1960, ele é mandado para Alcatraz e ele acaba ficando 14 anos lá, isso? A sentença dele foi de 14 anos em Alcatraz. Então era uma sentença longa. Então, com certeza. E fora que outra coisa muito importante é que Alcatraz era uma. Assim, claro, de forma geral, sempre, mas Alcatraz era muito rígida, né, no cronograma. Por isso que fala que muitas pessoas queriam fugir de lá. Porque, querendo ou não, ao redor do mundo existem prisões que são mais flexíveis do que outras. Não, Alcatraz era aquela coisa, rotina, tudo certo, tinha as regras, tinha tudo pra fazer. E aparentemente isso era uma das coisas que mais incomodava as pessoas que estavam lá. É que nem o Homem-Pássaro, ele tinha na outra prisão que ele ficava, acho que no Kansas, ele tinha 300 pássaros que ele ficava na cela dele, com ele, sabe? E Alcatraz não tem nada disso. Em Alcatraz falaram, você pode até estudar quando você estiver fora da cela, mas dentro da cela não vai ter pássaro nenhum. Então era bem restritivo. Sim, era bem restritivo. Nesse vlog que eu vi do cara que visitou Alcatraz, em que ele explica, assim, como que era, né? Que eles explicam no passeio. Era aquela coisa, comida não era nada do que você imaginava. Era sempre comidas muito parecidas todos os dias, sempre no mesmo horário, tudo certinho. Então isso era uma coisa que, obviamente, as pessoas que estavam lá não gostavam muito. Já os irmãos Anglin, eles já tinham histórico de fuga de outras prisões, por isso eles foram enviados para Alcatraz, não só por esse histórico de fugas, mas também porque eles tinham assaltado um banco em Alabama. E basicamente, né, um fato bem interessante sobre os irmãos é que eles eram do Michigan, né? Eles eram originários de lá, e eles tinham outros 11 irmãos, ou seja, eram 13 irmãos ao todo. E uma coisa interessante, né, que eu acho que é relevante para esse caso, é que durante os meses de inverno, lá no Michigan, eles costumavam nadar no Lago Michigan. Então, geralmente, nos meses de inverno, eles costumavam nadar lá. Eles gostavam de fazer nados longos e por aí vai. E para esse caso, essa informação é bem importante. E assim, existe algum relato de como que eles se conheceram, Thiago? Foi em Alcatraz? Como é que foi? Não tem muito relato ao certo de como que eles se conheceram, mas as autoridades, elas acreditam que o Frank Morris e os irmãos, eles podem ter se conhecido anteriormente em alguma penitenciária em Atlanta. Então, eles lá triangularam, viram que eles ficaram na mesma penitenciária ao mesmo tempo, e aí meio que eles já eram ladrões de banco, eles tinham esse histórico de querer fugir, então
é meio que a suspeita que a polícia tem, porque assim, pra fugir de Alcatraz tem uma complexidade, né? Então, porque tipo, como a Marisa falou, é bem restritivo, é bem difícil, eles não deixavam nem os presos se falarem entre si. Então diz que, pelo que eu vi, era horrível a situação de trabalhar em Alcatraz, tanto que teve guardas que mataram presos pela questão do estresse e etc. Então, era um lugar bem sufocante. Com certeza. Então, assim, outra coisa importante é que o Frank e os irmãos, eles ficaram alojados no mesmo nível de Alcatraz, vamos dizer assim, no mesmo andar. Então, isso facilitou para que eles conseguissem planejar a fuga. E um detalhe importante é que, na verdade, esses 3 conseguiram fugir, porém o plano englobava uma outra pessoa, né? Era para uma outra pessoa ter fugido com eles naquele dia, o nome dele era Allen West. Porém, eles não conseguiram fugir juntos, vocês já vão entender o porquê. E, basicamente, eles começam a planejar essa fuga em dezembro de 1961. A fuga em si, como a gente mencionou, vai acontecer no dia 11 de junho de 1962. Ou seja, uns 6 meses aí de planejamento e também para eles conseguirem encontrar tudo que eles precisavam. Porque, gente, cara, o plano de fuga deles foi muito, assim, meticuloso. E é aquela coisa, pra você ver como prisão você, né, é tipo assim, literalmente arte-ataque, né? Prisão é meio um rolê arte-ataque. Vamos fugir com o menor equipamento. Exato, por isso que eles falam que em prisão qualquer coisa pode virar uma arma, né? Não pode ter colher, não pode ter várias coisas, porque tudo pode virar. É que também é aquela coisa, né? Em prisão também tem muitos momentos que eles ficam sem fazer nada. E a minha avó fala, né? Que mente vazia é a oficina do diabo. Então a pessoa tem tempo pra pensar em coisas pra fazer. E eles tinham tempo pra isso, por mais que tivesse a rotina e por aí vai. E basicamente, o que acontece? Na minha opinião, isso foi um erro muito grande. Eles acabam descobrindo que, pensa assim, vamos imaginar uma cela juntos. Tem a grade na frente, mas a parte do fundo é uma parede mesmo. Eles descobriram que atrás da parede da cela deles era meio que oco, entende? Era oco. Sabe aquelas paredes dos Estados Unidos que parece que é de papel? Quer dizer, era cimentado, mas era oca, porque do outro lado passava canos e dutos de aquecimento. Ou seja, se eles conseguissem fazer um buraco naquela parede, eles conseguiriam fugir da prisão por esse espaço que tinha dentro da parede, porque eles depois descobriram que meio que subindo por aquela parede, eles conseguiam ir até o lado de fora da prisão. Então, eles pegam, sim, colheres, começam a afiar elas, e eles meio que inventam com o ventilador que tinha na sala de música da prisão uma furadeira caseira. Então, para eles começarem a abrir os buracos, para os presidiários ficarem fazendo isso, e eles tinham que fazer isso tudo muito aos poucos, né, gente? Porque você não vai literalmente começar a furar uma parede numa prisão e pronto, né? Então isso demorou, teve todo o tempo de ficar cavando isso demorou bastante, mas eles conseguiram fazer um buraco que eles conseguissem passar grande o suficiente para passar esses homens e eles vissem o que tinha depois dessa parede oca, né? E outra coisa que é interessante, que em Alcatraz, diferente das prisões que a gente vê em Hollywood, etc., que só tinha as celinhas, elas são coladas uma à outra, em Alcatraz não. As celas eram meio que fechadas, é como se tivesse parede em 3 cantos e uma cela. Então, tipo, os presos não tinham comunicação entre si. Com certeza, e tipo assim, como a gente falou, né, qualquer coisa poderia virar uma arma, e isso deles irem abrindo o buraco na parede foi muito lento, foram tipo 6 meses que eles levaram pra planejar, quase 7, foi justamente, demorou tudo isso porque eles iam planejando, mas eles também iam furando a parede. E aí que entra o que a gente falou do modo arte-ataque, né, porque primeiramente, né, antes da gente entrar nisso, né, eles começavam a furar a parede sempre à noite, quando dava o horário ali de descanso, o horário deles começarem a ir dormir, e eles iam furando bem devagarzinho. Pra disfarçar o som, porque obviamente ia ficar, né, um tec-tec, o Frank, que sabia tocar acordeão, ele ficava tocando acordeão toda noite. Até aí tudo bem, né, abafava o som, então os guardas acabaram não suspeitando. Mas aí que vai vir como é que fala? O pulo do gato. Porque você deve estar pensando, pô, mas ficou um buraco na parede. Como que ninguém percebeu aquele buraco? Porque basicamente eles pegaram um papelão,
Sim, gente, eles iam pegando essas coisas, eles pegaram um ventilador da sala de música, eles iam pegando essas coisas, ninguém percebeu. Então devia ser aquele disfarce gigantesco. Eles pegaram um papelão, pintaram, e eles fizeram, gente, como se fosse uma grade, uma tela falsa, e colocaram ali, como se fosse uma... Como o Thiago explicou, né, a cela era 3 paredes e a grade, como se fosse um duto de ventilação para passar o ar, vamos dizer assim. E eles colocaram. Só que é muito difícil explicar isso sem vocês verem a imagem. Mas se vocês procurarem no Google a cela onde os crimes aconteceram, a tela que eles fizeram de papelão era perfeita. Não sei se o Thiago chegou a ver, mas a tela que eles fizeram era muito realista. Tipo assim, é impressionante. Desculpa o que eu ia falar, mas tipo, é impressionante o que eles conseguiram fazer. Toda essa logística de esconder o som, pegar coisas... E assim... Tem que ser muito aos poucos, porque, cara, eu penso que os caras saem, os guardas pelo menos olham. Então, tipo, era uma prisão que tinha super segurança e ainda assim os caras conseguiram fazer isso. Então, parabéns pro planejamento deles, né? Como a gente falou, esse caso é diferente do que a gente contou até agora, mas não para por aí, porque eles planejaram outras coisas, né? Eles também chegaram a construir uma balsa inflável, né, para eles fugirem pelo mar. Essa balsa foi feita de capas de chuva, mas o que eu achei que foi a coisa mais surreal que eles conseguiram fazer foram as cabeças falsas. Porque, pensa, eles iam fugir de noite, aí pra não deixar muitas suspeitas, eles fizeram uma cabeça falsa. Basicamente usando gesso, papel higiênico e cabelos que eles pegaram da barbearia da prisão. Eles fizeram cabeças, assim, como se fosse uma cabeça de manequim, pra colocar na cama, como se tivesse alguém dormindo na cama, quando eles já teriam fugido. E, gente, é surreal, eles pegaram o cabelo da barbearia. Então, e o bom é que a gente tá falando aqui, nossa, eles super competentes, prisão, gastam 10 milhões por ano, e os caras literalmente me tiram um ventilador, cabelo de barbearia, então... Eu fico pensando como que ninguém percebeu, né? Porque eles pegaram muita coisa. Como que eles iam conseguir gesso, papelão, tinta? Tudo bem que a tinta, acho que eles devem ter desenvolvido... Ai, tipo, não sei como, gente. Tipo, e é surreal pensar nisso. Não que a gente tá achando um máximo que eles fizeram, incentivando, mas é que eu penso, Alcatraz, a prisão, impossível de fugir. Como que eles pegaram tudo isso, gente? É surreal de pensar isso. E querendo ou não, você faz uma escavação, sai um pouco de terra, mesmo que o negócio seja oco, fica um pouco de terra, sei lá. Só se jogaram pela privada. Acho que tinha privada na cela, devia ter. Ah, tinha, mas, pô, pra não entupir? E como que, sei lá, tipo, toda noite o cara tocando acordeão. Cara, é uma coisa assim... muito louca de pensar. Eu acho que aquela coisa só quem viveu sabe. Só quem tava lá sabe o que realmente, como que foi e tal. Eu acho que tem filme da Fuga de Alcatraz, mas eu não sei, eu nunca assisti, é bem antigo o filme, não sei até que ponto ele é fidedigno da história real, né? Mas assim, gente, sério, pesquisem essa tela que eles fizeram de papelão no Google e pesquisem as cabeças também, porque é muito bizarro, né? Mas voltando, né? Eles fizeram tudo isso para que no tal dia eles conseguissem fugir. Então a primeira coisa que eles fizeram foi sair da cama, obviamente, e colocar as cabeças falsas no lugar. Aí eles cobriram e tal, colocaram uns travesseiros assim para parecer que alguém tava dormindo. Isso tudo, gente, acredita-se que aconteceu mais ou menos por volta das 9 horas da noite, que era o horário ali que todo mundo já tinha dormido. E daí, eles retiraram a tela falsa que eles fizeram de papelão e passaram pelo buraco. Mas lembra que eu falei pra vocês que era pra outra pessoa ter fugido com eles, o tal do Alan West? Por que ele não conseguiu fugir? Ele literalmente não conseguiu passar na parede dele. O que é meio bizarro pensar que eles ficaram 6 meses, quase 7 meses fazendo um negócio e o cara literalmente não passou pra conseguir fugir. E também não como é que fala? Não foi X9, né? Não contou o que os amigos estavam fazendo. Deixou eles irem, né? Já que eu não vou ficar quieta aqui. Porque assim, tipo, ele tentando fugir, ele já sabia que ele ia ficar mais um tempinho em Alcatraz. Então, a fuga lá acontece de madrugada, né? Os buracos, eles são feitos pelo grupo que conseguiu chegar tranquilamente no telhado da prisão. Sim, no telhado da prisão. É bem surreal, assim. O que é surreal, principalmente deles terem chegado no telhado, é que Alcatraz é aquela prisão de filme mesmo. Tinham as torres, e quem já assistiu filme assim que tinha prisão, lembra que eles passam com aqueles tanques de luz? Justamente tentando procurar pessoas que estão fugindo, e Alcatraz era exatamente assim. Tinha as torres, tinha os guardas vigilantes nas torres com fuzil,
ninguém viu eles. Ninguém viu eles, gente. Ninguém. Nenhum dos vigilantes armados nas 6 torres viu ele. E, basicamente, as luzes que eles passavam não focalizou nenhum deles. Então, assim, eles conseguiram chegar até o telhado. Depois disso, eles desceram de uma parede de 15 metros, escalaram 2 cercas de arame farpado. Tudo isso sem que nenhum dos guardas nas 6 torres conseguissem perceber. Então, assim, o Thiago tá até em silêncio, né? Porque, tipo assim, cara, é muito louco. Esses caras não estavam fazendo isso com corda, com isso. Eles literalmente, na maioria das vezes, deviam estar fazendo isso com a mão, com a força e etc. Então, pô, você tem que ser muito liso pra conseguir fazer tudo isso e não chamar atenção, né? Com certeza. E daí, né, como a gente mencionou anteriormente, né, eles construíram um barco feito de capa de chuva, né, tipo uma jangada. Aí, quando eles chegaram próximos à costa do mar, eles inflaram a jangada deles e, gente, vazaram. Acredita-se que tudo isso tenha acontecido ali no máximo até as 10 horas da noite, né? Não foi bem de madrugada. Acredita-se que foi mais ou menos nesse horário ali que eles já teriam chegado na parte da água. E basicamente depois disso eles desapareceram. E foi em que momento que os guardas perceberam que algo estava errado? 5, isso mesmo, não falei errado. 5 da manhã do dia seguinte, quando eles foram realizar a contagem de presos, aí que eles olharam e falaram, tipo, ó, acorda aí, fulaninho. E fulaninho não acordava. Acorda aí, fulaninho não acordava. Até que eles viram toda a engenhosidade que foi feita pra fugir, né? Com certeza. Então, assim, na manhã seguinte, né, quando eles descobrem que isso tinha acontecido, eles já começam as buscas, né, as investigações. E como a gente mencionou anteriormente, Alcatraz ficava numa ilha, mas tinham outras micro-ilhas, vamos dizer assim. Acho que tem um termo específico para micro-ilha, mas eu não sei o nome. Tinha outras ilhas, assim, ao redor. E numa ilha que ficava mais ou menos a 3 quilômetros de Alcatraz, eles encontraram a jangada que eles tinham construído. Mas também essa ilha que ficava a 3 quilômetros de Alcatraz ficava mais ou menos também a 3 quilômetros da costa de São Francisco. Na costa, na verdade, do condado de Marin, que é o norte de São Francisco. Ou seja, é relativamente próximo à terra, onde eles queriam ir. Então, junto com as balsas, os investigadores também descobriram que tinham umas sacolas plásticas que pertenciam ao Clarence e ao John Angel e que também continham fotos e endereços de amigos e parentes. E aí eu me pergunto, será que eles não fizeram isso de propósito? Pra tipo assim, ó, vai lá atrás dos meus parentes quando eu pico a mula, né? Eu me questionei muito sobre isso. Resumindo um pouco, né, eles nunca encontraram os corpos deles, né? A polícia meio que determinou que eles teriam morrido e que a fuga deles não teria dado certo. Justamente porque eles iam deixar para trás o caderno com o nome, foto e endereço dos amigos. Mas aí tem as pessoas que pensam como você, Thiago, se eles não deixaram isso para trás, para justamente pensarem nisso que eu falei. Isso é uma vibe meio D.B. Cooper, sabe? Tipo, deixa um pouco, tipo, eles encontram uma coisa, mas tipo, será que no fundo eles não conseguiram fugir? E outra coisa, né, gente? As buscas começaram de um jeito bem frenético, porque assim, era a prisão mais difícil, impenetrável. Isso, porque literalmente pegava no ponto central, era tipo a prisão mais impossível de fugir. E aí vão lá, 3 pessoas conseguem. Com colheres afiadas e papelão, basicamente. Então, tipo assim, é foda. Depois do momento assim, que você tava, você vai dar a minha opinião, mas assim, falando, o Thiago tá rindo, mas enquanto ele ri, eu vou... Ai, cara, é que assim, mexeu com o ego dos Estados Unidos, eu confesso que eu não ligo muito, sabe? Mas que nem que a gente tá falando, a gente não tá passando pano pro que eles fizeram e tal, que a gente é a favor de fuga da prisão de forma alguma, mas... Enfim, depois eu vou falar o que eu acho, mas só queria fazer uma propaganda pro nosso podcast do D.B. Cooper, que é bem legal. Se vocês não conhecem esse caso, dá uma olhada. Também tem essa vibe aí de assalto. E será que deu certo? Será que não deu? Mas, como o Thiago tava falando, a busca foi frenética. E 17 anos depois da fuga, o caso foi fechado, em 1979. As autoridades declararam o Frank, o Clarence e o John como mortos. E que provavelmente eles teriam morrido durante o processo de fuga, né, de Alcatraz para essa ilha onde eles encontraram a jangada, que eles teriam morrido e teriam se afogado e tal. Mas, como a gente adiantou,
nenhum corpo foi encontrado. O caso foi reaberto em 1993, depois que um colega interno desses 3 homens apresentou novas informações. Basicamente, ele alegou que ele ajudou a planejar a fuga e que a namorada do Clarence teria encontrado com os homens com vida em terra firme e levado eles para o México. Então, assim, agora que a gente vai entrar no relato não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que afirmam terem visto eles com vida. Principalmente familiares, né? Sim, inclusive os familiares do trio afirmam que viram eles em diversas oportunidades, que eles estariam sim vivos e que sim eles tiveram contatos com ele. E é aquilo que a gente falou, a polícia meio que fecha o caso e dá eles como mortos para literalmente não passar assinar o atestado de incompetência e a gente errou, sabe? É meio que não, eles estão mortos, fica tranquilo. Só que daí a gente começa a ver familiares das vítimas falando, não, eles estavam vivos, inclusive os familiares dos Angels, que eram os irmãos, eles forneceram às autoridades uma foto que afirmavam ter sido tirado em 1975, 13 anos após a fuga do Clarence e do John no Brasil. Zil. Exatamente, gente. O Brasil sempre tá em tudo. E sim, o Brasil está nesse caso. Novamente, recomendo que vocês botem no Google, porque a foto, ela dá pra uma estrada e tem 2 homens, assim, mais velhos, com barba, cabelo longo, de óculos, então não dá pra ver direito o rosto deles. Mas, cara, se você olha a foto, parece qualquer foto que o meu avô tirou nessa mesma época. É bem louco. Mas, tipo, como é um lugar assim, tipo, uma estrada, não dá pra saber onde é que é. É bem maluco, mas, tipo assim, a gente sabe, não é o primeiro pessoa que vem parar no Brasil, assim como teve um criminoso famoso, eu não vou lembrar o nome dele, mas o cara que fez o assalto ao trem pagador também, que veio morar aqui no Brasil. Mendele, quer dizer, o médico, no caso, né, nazista. Depois da Segunda Guerra Mundial, vários nazistas, né, vieram fugidos para a América do Sul, né, principalmente para a Argentina, mas alguns chegaram a vir para o sul do Brasil. Então, assim, o Brasil acontece. E eu não sei se o Thiago viu a foto. Não cheguei a ver. Procura depois, mas teria que ter, não sei se você já viu o vídeo, mas tem uns malucos na internet que tem um jogo que eles mostram uma foto aleatória de algum lugar do mundo, eles conseguem adivinhar onde é que é. Teria que dar essa foto para algum desses caras que faz esse tipo de vídeo, pra ver se eles conseguem descobrir onde é que é, só pela cor da estrada, né? Vai saber. Mas sim, gente, de acordo com os familiares, essa foto teria sido tirada no Brasil e que eles estariam morando aqui. E, basicamente, né, o Robert Englund, que era irmão dos 2, admitiu em seu leito de morte que teria tido contato com os irmãos fugitivos entre 1963 e 1987. E também, em 2011, um primo do Frank Morris admitiu que ele conheceu o Frank em um parque em San Diego logo após a fuga. E uma coisa também que, se eu não me engano, é sobre o Frank, que eles falam que acontecia é que, não sei se era todo Dia das Mães, todo aniversário da mãe dele, alguma coisa assim, mas todo dia específico, acho que era Dia das Mães, a mãe dele recebia um buquê, do nada alguém enviava um buquê pra ela que tinha uma carta, e ela não deixava ninguém chegar perto dessa carta, ninguém chegar perto desse buquê, e nunca ninguém da família descobriu quem que enviava o buquê todo Dia das Mães, sabe? Então aquela coisa, né? Estranha, vários relatos de várias pessoas da família de ambos trazendo essas histórias. Como a gente falou, em 93 eles vão reabrir a investigação desse caso. E basicamente, né, gente, se vocês entrarem hoje, né, lá na página do FBI, além deles terem algumas páginas que são bem interessantes, que eles explicam sobre serial killer e por aí vai, eles também têm algumas páginas sobre crimes notórios dos Estados Unidos, principalmente casos mais antigos. E tem uma página sobre Alcatraz, e se vocês entrarem lá no site do FBI, eles falam que eles acham que eles estão mortos, né? O FBI basicamente nega qualquer possibilidade que eles estejam vivos, porque basicamente eles falam que a família deles não teria condição financeira de ajudar eles, que basicamente o plano deles, quando eles chegassem em terra, era roubar carros, roupas para fugir, e nenhum desse tipo de crime foi registrado nessa época. E também eles continuam, principalmente, na teoria de que eles morreram no mar. Então, se vocês entrarem hoje no site do FBI, tá exatamente isso que eu falei pra vocês.
Mas aí em 2018 foi, acho que, a última grande atualização que teve desse caso. O que aconteceu, Thiago? A polícia acabou divulgando que o Frank Morris supostamente teria enviado uma carta afirmando que ele já estava com 83 anos, que ele estava com câncer, e disse que ele revelaria o paradeiro dele, contanto que ele pudesse receber o tratamento do câncer e também que ele tivesse uma pena reduzida de no máximo 1 ano. E também na carta ele afirmava que todos tiveram vidas normais e que seus colegas eles teriam morrido em 2005 e em 2008. Então, que eles um teria morrido 13 anos antes, outro teria morrido 10 anos antes. Então, que eles teriam vidas normais e que eles estavam vivaço e etc. Então, é o grande e se, né? Eles chegaram a fazer alguns exames de DNA e de digitais nessa carta, porém os dois, né, exames deram como inconclusivos. E depois disso eu não achei mais nenhuma informação sobre o que eles fizeram com essa carta e tal. Permanece um grande mistério até o dia de hoje. E com certeza para o pessoal do Spotify a gente vai colocar uma enquete aí se vocês acham que eles conseguiram fugir com vida ou não, né, Thiago? A gente quer saber a opinião de vocês. Eu acho que a gente pode ir para o momento 5 centavos? Acho que sim, acho que tá na hora. Vamos lá, então. Na minha opinião, fugiram com vida sim, porém os Estados Unidos nunca irá admitir que a prisão perfeita deles não era tão perfeita assim. Pronto. Essa é a minha opinião e nada mudará. A não ser que provem. Eles não queriam acabar com a reputação da prisão e, querendo ou não, eles ganham muito dinheiro com essa história. Também a gente tem que pensar que isso é uma coisa que traz recursos para o estado da Califórnia, porque, tipo, assim, a Califórnia, de caso criminal, a Califórnia tá cheia, né? Então, histórias envolvendo prisão e etc, sempre trazem muito holofote, e eu acho que é meio isso, sabe? Eles não vão admitir que eles foram incompetentes. Porque é isso, né, gente? Pô, os caras fizeram com a prisão mais impenetrável do mundo, os caras literalmente conseguiram sair com um equipamento básico, né? Eles não vão admitir. E eu acho que... E, teoricamente, Alcatraz fechou 1 ano depois só. É aquela coisa, se o negócio fosse tão seguro, por que fechar 1 ano depois, sabe? Tipo, porque aquilo tinha os custos elevados, a prisão era cara e aquela coisa como eu falei antes. Alvejou o ponto principal de Alcatraz, que era a inviolabilidade, de não ser infugível, de ser impossível, sabe? E aí meio que acaba com a imagem, e aquilo, você tá com os prisioneiros mais perigosos dos Estados Unidos. Eu vou até passar uma listinha lá dos prisioneiros mais, digamos, dos prisioneiros mais famosos, deixa eu achar aqui, ó. Por exemplo, teve o Al Capone, né? O próprio cara dos pássaros, ele acabou sendo agressivo e acabou sendo assassinado por um dos guardas da prisão. Então, para ver como que é o nível de estresse, tem um cara aqui chamado muito famoso, assim, que eu até achei o caso dele interessante, que é o George Barnes, que ele é conhecido como Machine Gun Kelly, que eu sei agora, pelo que a Marisa falou, que tem um rapper com esse nome, isso? Um cantor lá que dá pra fazer também um podcast sobre ele de tantos crimes. Por exemplo, teve o Alvin Carrips, que foi o inimigo público número 1 dos Estados Unidos por muito tempo. Ele foi conhecido como Creepy, por ter um sorriso muito sinistro, e ele passou 26 anos da sua vida em Alcatraz. Então, tipo assim, eles não se importavam em deixar o cara lá, porque eles sabiam que o cara não ia fugir. Então, desde que chegou e os caras fugiam, meio que acaba com isso, né? Então assim, gente, eu acho que assim, os Estados Unidos ele nunca vai admitir que, de fato, essa prisão especificamente não era tão perfeita, porque, querendo ou não, é a história, né? Até hoje, no tour, é apresentada a história dessa forma. Eles morreram no mar e que Alcatraz era um modelo de prisão perfeito e que só teria sido encerradas as atividades devido aos altos custos de manter a prisão.
Mas, assim, todo mundo, assim, a maioria das pessoas que eu converso creem que eles conseguiram fugir mesmo. Porque são muitos relatos de muitas pessoas diferentes, muitas histórias, assim. E querendo ou não, a gente não tem nada que comprove que eles realmente morreram, né? Não tem nada. E outra coisa é que se eles morreram no mar, como que o caderno tá tão certinho na praia? São várias coisas muito esquisitas nesse caso e que a gente quer muito saber a opinião de vocês. Mas eu acho que é isso por hoje, né? Por hoje é só, galera. Muito obrigado. Muito gostoso fazer o podcast de volta e tamo aí. Tchauzinho, gente. Até semana que vem.